Boa noite, associado. Tudo bem? A gente está aqui para mais uma edição do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, Saúde Mental em Foco. A gente vai receber hoje aqui a Tatiana Brooks. Oi! Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Estava te apresentando aqui, né? Gente, essa é a Tatiana. Ela é psicóloga aqui do programa Vida Saudável. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação e depois a gente entrasse também para falar um pouquinho do programa Vida Saudável para quem não conhece. Tá ótimo. Eu sou psicóloga, né? Formei pela UERJ em 2013. Daqui a pouco faz 10 anos isso, passa voando. Sim, com certeza. E eu tenho uma formação em psicologia biodinâmica, né? Que é uma linha neo-reichiana, né? Vinda da psicanálise, né? A gente trabalha também com o referencial do corpo, né? Entendimento aí de que o afeto também está inscrito no corpo, né? De que a gente também precisa escutar, né, o nosso corpo, o que ele nos diz, o que ele nos mostra, né? E trabalho com clínica particular e trabalho na Assis também desde 2020, né? Dentro do programa Vida Saudável como psicóloga. No programa a gente faz um trabalho de estímulo à qualidade de vida, né? Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Incentivar os hábitos de vida saudáveis, incentivar a preocupação, né, justamente no meu caso, com a saúde mental, né, com as rotinas, os hábitos que podem proporcionar que a saúde mental ela esteja em dia, né, ela esteja cuidada, que dê atenção a isso. A gente é uma equipe multiprofissional que funciona com nutrição, enfermagem e psicologia. A gente faz eventos aí ao longo do ano, né, para os associados, para os colaboradores. E atendimento, né? Nossa agenda tá aberta, né? De atendimento para os associados estagiários, associados adultos, né? Importante isso. O programa ele tem um escopo, né, de atendimento a adultos. A gente não trabalha com crianças. E os atendimentos eles acontecem sempre nesse esquema, né? Multiprofissional. Então a gente tem um entendimento assim de que a saúde ela precisa ser olhada como um todo, né? Não adianta um especialista ou outro, né? Só a gente ir cuidar na hora que o problema já está ali, né? Se desenrolando. A gente tem uma mentalidade de tentar evitar justamente que as doenças apareçam, né? Entender como que dá no dia a dia, né? Com um estímulo de autonomia mesmo, né? Dos associados, para que eles possam entender que escolhas são essas, né? Que vão ser melhores escolhas e vão fazer com que acabe não acontecendo, né, um adoecimento, tá? Então, essa é a principal preocupação do programa Vida Saudável. A gente trabalha em conjunto, né, com orientação de nutrição individualizada, montagem de plano alimentar individualizado, a parte da psicologia também individualizada. A gente faz uma anamnese, né, muito cuidadosa, tanto na parte de enfermagem, quanto na parte de nutrição, na parte de psicologia, para avaliar como é que o histórico, né, de saúde do associado. Primeiro colher, né, todas essas informações para depois a gente estar fazendo o acompanhamento propriamente dito, né. Esse ano a gente começou também com os grupos terapêuticos, né, uma demanda aí dos associados por terapia, né, e aí a gente começou a realizar os grupos terapêuticos. Temos várias temáticas, né? Trabalho com luto, trabalho com ansiedade, depressão, trabalho com compulsão alimentar, que é um perfil, né, muito assim, presente no programa Vida Saudável. A gente trata, né? Acompanha e cuida de associados que têm queixas relacionadas a isso, né? Perda de peso, mudança da composição, né, corporal, atletas, né? E as questões que são aí mais específicas, né, de ordem emocional, né, de ordem de saúde mental, que podem ter a ver, às vezes, com um transtorno alimentar. Sim. Então os principais, né, no momento, são os principais eventos, né, as principais diretrizes aí do Vida Saudável mesmo. Não sei se a galera de casa conhece, eu já tive a oportunidade de passar lá no Vida Saudável, eu já tive, graças a Deus, essa oportunidade várias vezes. O programa Vida Saudável já está no ar há 6 anos, é isso? Ou 7? 2017, né? Já tem um tempinho aí que a gente está tá no ar, então já teve bastante associado passando. É uma agenda assim concorrida,
porque os associados gostam bastante. Sim. Graças a Deus, né, por isso. Posso dar um recadinho? Pode, claro, pode sim. Né, essa coisa da agenda, né? Sempre, a gente tem realmente essa questão da agenda ser concorrida. Então, você que, né, já faz parte, já conhece a gente, está tentando se agendar, ou mesmo quem quer conhecer, né, quem ficou interessado, né, quem gostou da proposta, acessar a agenda, né, pela área do associado, aplicativo, ou mesmo pelos canais de atendimento, né, também consegue agendar. Mas, assim, ficar ligado porque a agenda vai abrindo e vai realmente preenchendo, né? Então, se você já quer, né, para daqui a 15 dias mais ou menos, é bom já agendar, porque pode ser que não tenha horário. Sim, sim. E os atendimentos estão acontecendo também de forma presencial e online, né, com o Visual. A galera, porque Isso, foi a gente uma demanda, né, também trazida, no meio da pandemia também, foi preciso, né, tá pertinho, mesmo distante, e aí agora a gente conseguiu adaptar ela para dar continuidade, né, até pra gente atender todos os públicos, né, até quem não tinha essa possibilidade de estar em sede, né, porque eu estou aqui na sede da CISP, quem não conhece. Muito obrigado por você ter falado um pouquinho aí do programa Vida Saudável. Temos dois grupos, né? Obrigada pela oportunidade. Em andamento. Isso. Temos 2 grupos que já estão, né? Um vai começar amanhã, na verdade, que é para trabalhar, né, com as queixas, né, relacionadas à ansiedade, trabalho com a ansiedade mesmo. E o grupo que começou ontem para trabalho com luto, né, terapia do luto. Sim. Então, a gente ainda está aceitando nessas próximas semanas inscrições, né, associados que ainda queiram, ainda dá tempo de entrar, se você quiser. E aí pode mandar um e-mail para o Vida Saudável. Vida Saudável é @assiste, mudo, né, .org.br, que a gente vai estar fazendo a inscrição de vocês, né? Tendo vaga direitinho. Então, às terças já pode participar online, né? Está nessa modalidade online. Beleza. Às terças, terapia do luto, 5h30, e às quintas, grupo terapêutico de ansiedade, não é isso? 5h30. Diálogos com a ansiedade, isso. Perfeito, ótimo. Diálogos com a ansiedade, 17h30, exatamente. Você associado que ainda quer se inscrever, ainda tem vaga. Ainda, né? A gente não sabe quando é que elas vão... Tem ainda. Exatamente. Exatamente. Obrigado por topar estar aqui conversando conosco, falando sobre esse mês tão importante, né, que entrou já de fato para o nosso calendário, não só o calendário da CIST, mas como a maioria das instituições hoje em dia, elas lembram o Setembro Amarelo, elas falam sobre o Setembro Amarelo, porque houve essa necessidade, né? Queria que você começasse aí contextualizando pra gente o que é o Setembro Amarelo e por quê, né? Certo. Então, né, é até interessante você ter falado dessa coisa da aderência, né, da adesão, né, das empresas, né, do mundo como um todo, né, não sei se quem está nos escutando, assim, tem noção, mas o Setembro Amarelo, hoje é a maior campanha anti-estigma que a gente tem no mundo, sim, né, é a maior campanha anti-estigma. Então, assim, ela nasce da necessidade justamente de conscientizar, né, conscientizar a sociedade, conscientizar a população a respeito, né, do suicídio, que é um tema tabu, né, ainda é um tema tabu, por conta, né, da grande ligação, né, também que existe com a saúde mental, né, que apesar de ter melhorado bastante, né, da gente hoje ter uma consciência maior sobre tudo isso, ainda segue sendo um grande tabu, né? Então, assim, começa nos Estados Unidos em 94, né, o marco inicial foi justamente o suicídio, né, de um rapaz de 17 anos, né, o Mark Emmett. Ele cometeu suicídio e ele era muito talentoso, muito habilidoso, e ele fazia algumas reformas, né, de carros, e ele tinha recentemente restaurado um Mustang 68, pintado na cor amarela. E aí utilizaram essa questão, né, como um símbolo e começaram a fazer a campanha. Sim. Aqui no Brasil, ela começou em 2014, ela começou a ser idealizada em 2013 e foi, né, apresentada e começou a rolar a partir de 2014, né, pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto com o Conselho Federal de Medicina. Sim. Então, de 2014 em diante, a gente tem, então, a campanha Setembro Amarelo acontecendo, né.
E por que da sua importância, né? Por que falar sobre esse tema? Por que falar de um tema tabu? Por que conscientizar as pessoas, né? Justamente porque uma das maiores causas que se averigua, né, que se mostra estatisticamente do suicídio é a não adesão, né, o tratamento às vezes inadequado ou mesmo não tratamento, não diagnóstico, né, das questões emocionais, das questões de saúde mental, que podem levar, né, podem ter aí esse desfecho, né, mais dramático, né, da tentativa ou mesmo até de se conseguir realmente levar a cabo, né. E a sociedade ela precisa estar envolvida no sentido de combater tabus, preconceitos, né, entender do que se está falando, né, entender que a gente não está falando de questões, né, relacionadas a um problema espiritual, religioso necessariamente, né, ou de algum problema cultural ou familiar. O suicídio ele é um fenômeno complexo, é um fenômeno humano complexo. E não começou a acontecer recentemente, né? Sempre houve. Então, é necessário que a sociedade entenda, né, do que a gente está falando. Exato. É algo que acontece, mas que é a própria questão do tabu, né? Não se quer falar a respeito, não se quer entrar em contato com esse tipo de tema, né? A morte, de uma maneira geral, ela é, mesmo dentro, né, da área de saúde, um tema difícil, né? Existem cursos, inclusive, existem competências na área de saúde, por exemplo, para quem trabalha no hospital, quem trabalha com internação, para comunicação de notícias difíceis, né? Para comunicação desse tipo de né, situação onde o familiar vem a falecer, vem a óbito, né? Então, isso para contextualizar, para vocês terem uma ideia, né, de que mesmo aqueles que lidam com isso no dia a dia têm alguma dificuldade, têm algum grau, exato, tem algum grau de dificuldade. Né? Então, o suicídio ele está muito vinculado a ideias como vergonha, né? Ausência de Deus, né? Uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Frescura, não precisa trabalhar, né? Umas coisas assim que, infelizmente, né? Não tem pé nem cabeça, né? Se fosse assim, seria mais fácil, na verdade. Se as coisas elas tivessem uma solução tão simples, né? Tão imediata, seria mais fácil. E aí eu queria até contextualizar assim, um pouquinho em termos de índices, né, de dados. Eu trouxe aqui uns dados para falar para vocês, né? Sim, sim. Com relação aos jovens, por exemplo, né, ele é a quarta causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Né, a quarta causa de morte. Um outro dado, né, que é bastante importante, e eu selecionei para estar passando para vocês, é a quantidade de casos que a gente tem no ano. Né? No Brasil, são 14 mil suicídios por ano. Nossa. Isso é equivalente a 38 pessoas tirarem a própria vida por dia. Tá? E aí o que eu falei anteriormente, né? 100% dos casos, eles estão relacionados a questões de saúde mental, né? Um tratamento incorreto, não conseguir fazer um tratamento, não conseguir pedir ajuda, né? Não chegar, sequer chegar, né, numa equipe qualificada para atender, não entender que o que você está passando é uma questão de saúde, é uma questão de saúde mental, tem tratamento, tem acompanhamento, né? Tem a possibilidade, né, em alguns casos, quando são transtornos mesmo emocionais, né, até de cura, né, de você conseguir conviver com aquilo que te faz sofrer, com as tuas questões, com características tuas de personalidade, com questões familiares, de uma maneira mais leve, né, de uma maneira menos perturbadora. Né? Então, o quanto isso é importante, né, o quanto a informação, que essa informação circule, né, que se fale disso e que se tire esse estigma para que as pessoas possam vir, então, a não chegar a esse ponto, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente que é da área, e a pessoa ela não está querendo, não é não viver, né? É um ponto de se chegar a não ver mais uma solução, não ver mais uma saída, né? Não conseguir mais encontrar uma maneira de aliviar a dor que ela sente, né? Sim. E aí existem vários tipos de risco, né? As questões emocionais, os transtornos mentais, algumas doenças, né? Doenças físicas, acometimentos, né? De doenças,
algum tipo de desestruturação familiar, né, problemas familiares sérios, né. Uma outra estatística que eu acho que é relevante estar falando é que os homens, por exemplo, né, eles têm uma prevalência muito maior, né, do que as mulheres. E aí a gente procura sempre falar, né, a gente que é da área de saúde, de estimular os homens a estarem buscando, que isso aí vem também, né, de todo um preconceito, de uma cultura, né, muito arraigada. Tem uma estrutura de que já. O homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, Exatamente. né? O homem não pode fazer lá o exame, né, para ver o câncer de próstata, né? Uma série de coisas assim que a gente precisa ir desmistificando, a gente precisa ir tirando desse lugar de um preconceito, né? Um conceito que existe, que está estabelecido antes de se conhecer para que serve, do que está falando e a necessidade daquilo, né? Sim, sim. Então, esses são os dados, assim, né, que eu queria primeiro trazer a respeito, né? A relevância disso, a importância, né, de ser uma campanha com um desfecho, né, tão positivo ao longo do tempo, se a gente consegue melhorar. Os números, eles até estão caindo, né, ao longo do mundo, mas o que se fala é que as políticas públicas, por exemplo, ainda precisam melhorar, Sim. né? O acesso da população como um todo, né? Entender para onde que eu tenho que direcionar essa pessoa, né? Uma ela está precisando de ajuda, com quem que eu falo, né? melhor para isso, até culturalmente, né? Exatamente. Ontem, a sua fala é muito importante, né? A gente falar sobre isso e, de fato, ter um mês do ano para falar sobre isso é muito importante. Mas é importante a gente lembrar, né, ao longo do ano, que tudo isso existe, que as doenças existem, Exato. que os transtornos existem, que a depressão existe, enfim. E cuidar disso, né, que a gente consiga cuidar disso ao longo do ano, e não só, de fato, no setembro. Ontem eu estava rolando, né, Instagram, mexendo no Instagram, e aí veio uma frase muito legal. Uma amiga minha publicou, né, um textinho, aí eu fui ler. Aí era texto sobre o Setembro Amarelo. Aí eu fui ler, em janeiro fulano estava com X patologia e foi considerado frescura. Em fevereiro, fulano estava com X patologia e foi falado que era falta de Deus. Em março, enfim, foi contextualizando todos os meses. Em setembro, todas elas foram ouvidas, amparadas, mas algumas delas não conseguiram ser salvas pelo caminho. Aí, tocava na gente que... Não chegou até setembro. Não chegou até setembro, exatamente. Então, que ao longo do ano, as pessoas esquecem, né? Esquecem de falar sobre, esquecem de fazer a prevenção de fato, com elas, com o próximo, de acolher e não usar essas falas já massificadas, né, que é a frescura, a falta de alguma religião, como você já apontou aqui no início. Então, tá aí, né, a importância da gente trazer para cá também. E a gente falar um pouquinho sobre. Isso, é um fenômeno que atinge a todos, né? Não vê distinção de classe social, não vê distinção de credo, não vê distinção de idade, de gênero, né? Não vê. Então, assim, não tem por que a gente vincular isso, por exemplo, a essa ideia, né, de religião. Existem pessoas que sequer têm uma religião, né? De ter ou não, né, uma religião. Existem as pessoas que são muito religiosas e que podem vir, né, a chegar numa situação como essa, né? Então, tá desvinculado disso. Não dá para pensar assim, é por causa disso aqui. Não, tem que se fazer uma avaliação cuidadosa, né? Sim. E aí até pegar assim esse gancho, que o profissional que tem a capacidade de entender isso, né, de melhor acolher isso, e de realmente avaliar, né, de fazer um acompanhamento, são os profissionais da área de saúde mental, né? É o psicólogo e é o psiquiatra, né? Assim, isso também é importante entender, porque a gente vive numa época, né, assim, de muito brilho, assim, de muita coisa que brilha, mas nem tudo que brilha é ouro, né? Tem essa frase, nem tudo que brilha é ouro, né? A gente tem muita coisa sendo dita assim, de tratamentos, né, de ajuda, isso aqui vai funcionar, coisas até muito imediatistas. E eu sempre me preocupo em falar, né, a gente tem que ter um cuidado, porque principalmente quando a gente está falando de transtorno, né, não vai ser qualquer tipo de profissional, não vai ser qualquer tipo de abordagem que vai fazer com que a pessoa consiga sair disso. E talvez não seja imediatista, E aí eu né? acho que
E talvez seja algo não que a é, gente né? Não são levar justamente. Um tratamento, de fato. Justamente, não são questões imediatistas, né? A gente tem uma história, né? A gente tem origens, a gente tem, né, uma família, a gente tem crenças, a gente tem coisas que acontecem com a gente ao longo da vida, né? Que nos marcam, que nos traumatizam. Todos nós, né? Isso aí independe de onde que você veio, de qual tua cor, né? De como é que você se porta na vida. Agora, existem pessoas que de alguma forma vão sofrer, vão entrar em caminhos de maior sofrimento e que ficam, às vezes, justamente perdidas, né? Ficam sem ajuda, ficam sem uma referência para conseguir se cuidar, né? E sair disso. Então, eu acho que é interessante, assim, a gente pensar, por exemplo, né? Como que eu ajudo? Às vezes a gente ouve isso. Como que eu ajudo, né? Primeira coisa é a gente não achar que tem que dizer muita coisa, né, pro outro. Que é até uma coisa que a gente pode levar para a vida da gente, né? Às vezes o outro tá passando por alguma coisa, a gente se preocupa muito em faz isso, faz aquilo. Olha, eu faria desse jeito aqui. Não. A maioria das pessoas, quando ela vem procurar a gente para falar alguma coisa que ela tá sentindo, tá incomodando, já é raro, as pessoas em geral guardam, né? Sim. Quando ela vem procurar porque ela quer ser ouvida. Sim. Né? Então, numa situação como essa, a gente tem que ouvir mais, principalmente ouvir mais, né? Evitar julgamentos, evitar essa coisa de frases feitas, né? Mas o seu primo, ele passou por uma situação muito pior do que a sua e tá aí, ó, tá tudo bem, né? Evitar comparações, né? Evitar justamente, porque não é isso que vai ajudar a pessoa, ela não vai se sentir melhor ouvindo uma coisa como essa, né? Ninguém sabe o que é para qualquer pessoa, né, tá dentro dela, assim, tá vivendo, né, um determinado tipo de sofrimento. A gente pode, por empatia, né, se colocar no lugar. Sim. Mas mesmo se colocando no lugar, às vezes a gente tem uma visão diferente, né, porque a nossa trajetória é diferente. Então essa é uma coisa assim fundamental, né? Não entrar nessa de não, mas o outro ali, ele tá numa situação muito pior do que a sua e ele saiu dessa, né? Não é por aí, né? Assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer se a gente acha que tem uma pessoa que está nessa situação, né? E procurar ajuda, referenciar ela, né? Para lugares onde ela vai ter ajuda, né? A gente tem o CVV, um trabalho importantíssimo, né? Que o CVV faz, que você escuta, né? No 188, né, o canal direto. É nacional, um sigilo, né, absoluto, que até sim, é um serviço, né, um serviço de referência, né, que realmente faz muita diferença, né? E assim, se prestando a esse papel de forma sigilosa, né, que é uma característica do trabalho de escuta, né, psicológico, trabalho em saúde mental, né? A gente não vai passar aquilo adiante, né? É uma escuta imparcial, uma escuta acolhedora, né? Com o sentido de justamente fazer com que a pessoa possa botar, né, para fora aquilo que ela está sentindo, expressar, né? Vivenciar aquele afeto mais difícil de um outro lugar, né? Elaborar melhor. Tudo isso é possível através da fala, através da escuta, através desse suporte, né? Falar em voz alta, né? Ou falar em voz alta é crucial. Acho que todo mundo que já fez terapia em algum momento já entendeu que quando você pensa é de uma maneira, mas quando você fala em voz alta, você contextualiza de uma outra forma, você entende, você consegue digerir melhor aquela situação que está acontecendo, que está passando por você, enfim. Eu acho que essa falar faz muito bem, de fato, para as pessoas que estão nessa situação, que estão em pensamentos suicidas, enfim. O falar faz muito bem. É isso que você falou, é acolher, né, e não julgar. É entender que o papel ali, a ajuda, ela é muito mais de escuta do que de fato de intervenção. Nós não somos, como cidadãos comuns, né, nós não somos capacitados a intervir, a ter um poder de atuação. Então, é muito complicado quando... Não é que a gente não consiga ajudar, mas a gente pode, em si estando são, né, com todas as faculdades mentais boas, ajudar a pessoa a procurar, de fato, ajuda. A procurar um telefone, a procurar uma terapia, a procurar tá perto, exatamente. Né?
Exatamente. Às vezes oferecer, por exemplo, né, a companhia, né, o seu tempo para aquela pessoa, né? A pessoa está em crise, a pessoa, ela está te dizendo, né? Ela está colocando um outro mito, né? Até vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Essa questão dos mitos e verdades, né? Um mito assim que a gente ouve demais é essa história de que a pessoa ela falou, então ela não vai fazer. Né? Se ela falou, se ela ficou avisando, é drama. Sim, né? O drama é uma encenação. Né? É para chamar atenção. Né? Então, assim, não. Isso é mito, isso tudo é mito, né? A pessoa falou, quanto mais ela falou, quanto mais ela disse que ela tem um plano, quanto mais ela realmente se coloca nesse universo, nesse lugar, é muito provável que ela em algum momento vá fazer uma tentativa e possa conseguir, né? Então, é muito delicado a gente ter esse tipo de construção, né? Fazer esse tipo de julgamento. Né? Porque isso pode sim ser a diferença entre você conseguir ajudar alguém e você piorar até a situação. Né? Uma outra coisa, não se colocar como uma referência de comportamento, né? Olha, eu faria desse jeito, né? Eu faria desse jeito, você está fazendo desse jeito. Faz assim, né? Não. Quem vai ter o manejo adequado para ouvir o que essa pessoa está apresentando e até pontuar algo para ela são realmente os profissionais da área. O que se pode oferecer é rede, né? É procurar saber, eu tenho alguém, né, que essa pessoa pode ficar, né? Tem amigos, tem família, como é que é, né? Socialmente, assim, como é que é? Tem algum ponto de apoio? Ela tá sozinha, né? São coisas que a gente pode realmente fazer e que isso sim vai fazer uma diferença, eu acho, né? Bastante diferença positiva, né? Naquela situação. Como a gente vai falar aqui também um pouquinho de saúde mental, eu queria que você falasse o que a saúde mental ela interfere aí em vários âmbitos da nossa vida, né? No trabalho, na vida pessoal, no aprendizado, no relacionamento. O que é ter saúde mental, o que é estar bem com a saúde mental, o que é não ter a saúde mental, enfim, como é que a gente pode contextualizar essas informações? Então, é um tema, assim, bem vasto, né? Não me pretendo a esgotar ele, né? A gente teria que ficar horas e horas aqui, com certeza. Mas, assim, o que eu vejo? Não dá. O que eu vejo, né? Assim, é até algo que eu uso muito para falar, às vezes, né? Para o associado, para o paciente, que está na hora dele buscar uma ajuda, né? É essa perda de funcionalidade na vida, né? Como assim? Do que eu estou falando, né? Se eu consigo dar conta do meu trabalho, se eu consigo dar conta das minhas relações, se eu consigo dar conta, né, do meu sono, né, se esses aspectos mais básicos da vida eu vou transitando, né, por eles, com atropelos, com dificuldades, porque isso faz parte, Sim. Tá? É aquela história, né? Nem toda tristeza é depressão. O que é dar conta, né? Não, vai aquela coisa do pratinho, né? Vai equilibrando ali, vai desequilibrar de um lado, vai equilibrar do outro, né? A vida, ela é dinâmica, né? Ela tem uma característica fundamental que se relaciona com o movimento, né? A gente está sempre em movimento, as situações elas estão se transformando, né? E elas também acontecem muito independentemente da nossa vontade, né? A gente tem muito pouco controle sobre as coisas no final das contas, né? Teve aí pandemia, né? Início de pandemia, aquela situação toda que a gente teve em 2020 para mostrar isso, para escancarar isso, né? Falou-se muito disso, falou-se muito de resiliência, de saúde mental, por isso, né? Porque escancarou essa questão do controle, que é uma questão tão cara para a humanidade, né? Então, o que é você ter saúde mental? É você conseguir, né, ir fazendo esse equilíbrio dinâmico sem comprometer, né, totalmente assim, uma área da sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Né? Uma pessoa que ela se queixa para mim que ela não consegue dormir mais, né? O que está acontecendo aí? Tem alguma causa orgânica para isso estar acontecendo? Né? A gente precisa investigar, é claro. E aí, né, volta a questão do trabalho multiprofissional, né? Por que é tão importante isso? Mas, via de regra, a gente está num mundo que é um mundo estressante, né? A gente vive vidas, né, muito corridas, muito estressantes.
Essa questão do sono, ela é um sintoma clássico, né? Ela pode aparecer diante de uma perda, ela pode aparecer por uma ansiedade muito grande, né? A ansiedade que, ao invés dela ser uma característica da vida, do dia a dia, diante de uma prova, diante de um compromisso importante, ela se transforma em patologia, ela se transforma em doença, né? Ela descompensa a pessoa. Então, ela reage de forma desproporcional às situações, né? A ausência de saúde mental, ela está muito relacionada a isso, né? Uma inadequação no agir, no escutar, no fazer, no comer, no dormir, no se relacionar, né? E muito também da nossa saúde mental, sim, as nossas relações de trabalho, estudo, né? Muito da saúde mental a gente consegue entender também por uma característica assim, das pessoas que acham que o universo gira em torno delas, né? O adoecimento, o sofrimento, ele está muito, muito condicionado a essa ideia, né? O outro aqui não gosta de mim, eu aqui não sou adequada, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado, né? Essa não aceitação de si, a não aceitação das próprias características, a não aceitação do outro, né? As intolerâncias exageradas, né? Tudo isso são sintomas de desequilíbrio, né, que a gente pode ir rastreando para entender o que está acontecendo, né? O ideal da vida seria que a gente conseguisse ir sempre equilibrando, né, os pratinhos todos, equilibrando tudo, mas a saúde mental é justamente essa capacidade, né, e essa constância de você ir conseguindo equilibrar a sua vida apesar das adversidades, sempre apesar de, né, apesar das perdas, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das frustrações, apesar das coisas não saírem como a gente quer, né, porque muitas vezes elas não saem. Então, isso é uma característica de ter, né, uma saúde mental mais equilibrada, né, de você conseguir transitar pela vida, né, pelo que é a vida, né, pela inconstância da vida, pelos desafios, né. Sim. Muita gente fala sobre, mas todo mundo fica triste, né? Mas o ficar triste e o estar envolvido dentro de uma depressão, né? Estar depressivo é diferente, né? São momentos e tem um outro tabu também, ou uma fala que eu acho que é errada, que você pode falar dentro de mitos e verdades, que é o depressivo não fica feliz nunca. Quem tem depressão nunca pode, não sorri. É claro. Exatamente. Não, mas o fulano estava sorrindo, como é que ele é depressivo? Tem essas confusões, né? Então, é importante a gente esclarecer, né? A depressão, primeiro que ela é uma síndrome, né? Uma síndrome. Ela tem uma série de sinais e sintomas, né? Ela envolve o doente, né? A pessoa que está passando por aquilo ali, de várias formas, né? E nenhuma pessoa é igual a outra. Se nenhuma pessoa é igual a outra, né, ela também não vai ser igual na forma de sofrer, na forma de vivenciar, né, os atropelos da vida e as dificuldades. Essa é uma das maiores falácias que existe, né? Assim, a pessoa que é deprimida, ela não sorri, ela não é capaz de sentir alegria. Ela é capaz de sentir alegria, né? Porque ela não deixou de ser gente, ela não deixou, né, de estar se relacionando com o mundo porque ela está deprimida. Claro que existem casos onde a pessoa ela pode ficar, por exemplo, em cima de uma cama, né? E eu acho que é isso que as pessoas em geral associam à depressão, né? Essa depressão que acomete de um jeito que a pessoa não sai de casa, não fala com ninguém, né? Perde, assim, até às vezes a higiene, né, pessoal, fica com a higiene pessoal comprometida. Mas existem muitas pessoas que levam vidas, né, que aparentemente estão bem, estão felizes e que estão deprimidas, né? Porque tem a ver com o humor. E existem diferentes tipos de depressão também, né? Existem depressões que a pessoa carrega, né, já desde muito nova, né? Às vezes desde a infância a gente tem casos de pessoas, né, de crianças que já apresentam, né, sinais. Então, como eu falei antes, tal qual a questão do suicídio é algo multifatorial. A gente não pode olhar e falar assim, é assim, é isso, acabou. Não. Por isso que, assim, na minha área, né, a clínica, ela é soberana, a gente fala isso, né? A clínica é soberana. Você precisa primeiro entender quem está na tua frente, né? O Jung tem a famosa frase, né, do Jung, domine todas as técnicas, né, saiba todas as teorias, mas quando você atender, né, uma pessoa, né, atenda ela, né, seja uma outra, uma alma atendendo a outra, né, uma pessoa escutando a outra, né? Você vai usar as suas ferramentas, você vai usar o seu conhecimento, mas primeiro você precisa entender o que essa pessoa que está na tua frente está demandando, o que ela precisa,
né? Porque elas não são iguais, nenhuma pessoa é igual a outra. Então essa história de, vai rir, tá rindo, então tá tudo bem, tá trabalhando, então tá tudo bem. Não, às vezes a pessoa tá trabalhando e tá doente, né? Tá adoecida. A depressão, ela tem muito a ver com a dificuldade, por exemplo, de sentir prazer nas coisas, né? E existem pessoas, inclusive, que têm como uma característica até de defesa, né? Tem uma estrutura de caráter, né? Tem uma forma de se apresentar para o outro sorridente, né? Sim. Muito sorridente, muito engraçadinha, muito meiga, muito disponível, né? Mas você não sabe o que ela está passando por dentro. Você não faz ideia, às vezes. Você está olhando, está achando que está tudo bem e às vezes não está. É verdade. Né? Então, essa é uma dos grandes mitos aí, né, que a gente pode ter relacionados à saúde mental. Tati, tem várias perguntas. Se alguma pergunta você achar que pode responder em outro momento, a gente vai para outro momento. A gente deixa para responder depois, tá? A primeira que chegou foi a do Léo Márcia Gonzaga. Existem sinais que indiquem que pode levar uma pessoa ao suicídio? Você quer falar mais pra frente? Sim, existem. Eu posso falar logo. Eu acho que é pertinente, porque a gente estava falando antes do suicídio, né, mais detidamente. Isolamento, né, a pessoa que começa a se isolar, ela começa, assim, no suicídio, né, qual que é a ideia central, né? Eu não acredito mais num futuro, eu não acredito mais num devir, né? Não acredito mais... Tem alguma outra coisa para mim que vale a pena? Não acredito numa solução, eu não acredito em, né, não tenho esperança. Então a pessoa ela vai se comportar de acordo com isso. Ela começa a se afastar, né? Ela começa de repente a abandonar um projeto. Ela começa, se ela comparecia antes num evento, num grupo, ela começa, né, a não ir mais. Ela vai dando realmente indicativos. Fora aquilo que a gente disse antes, né, de dizer efetivamente, né, eu não presto para nada, não tem nada para mim aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não aguento mais, né? São frases bem clássicas, bem características e que a gente precisa prestar atenção, né? Um humor, né, mais irritável, mais inconstante, mais oscilante, né? São algumas características que a gente pode pensar aí nesse desfecho, né? Mas que a gente pode pensar que a pessoa ela pode estar com um problema de saúde mental e que vai até ter uma resolução. Não necessariamente um suicídio, assim, mas que talvez que ela já precise de uma ajuda. Isso. Exatamente. Perfeito. Vou passar. Pedro Paulo. Parabéns pela palestra, Tatiana. Pedro Paulo também trabalha aqui conosco, também é colaborador da CIST. Existem sinais para o risco do suicídio? Eu acho que a gente já até respondeu, né, na pergunta já respondemos, né? Como uma pessoa que não é profissional de saúde mental pode melhor acolher e ajudar uma pessoa com risco de suicídio? A gente também já respondeu, né? A gente acaba que já respondeu. Falamos mais ou menos, né? Escutar mais, né? Acolher, estar do lado, né? Referenciar para os serviços de saúde, né? Sim. Procurar transmitir calma, transmitir segurança, né? Exatamente. Escutar o outro, assim, entender. Uma pergunta que eu acho que é muito bacana a gente ter em mente, né? O que você está precisando agora, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Isso, eu ia, uma coisa que às vezes... ia te perguntar exatamente sobre isso. Sobre dar um contorno, né? Compartilhar essa informação. Porque o que acontece? Muitas vezes alguém sabe, mas essa pessoa que também sabe dessa intenção ou dessa tendência, ela não compartilha com ninguém ali do meio, ou que seja uma fonte de apoio, né? Um ponto de apoio. Por causa do tabu. Por causa do tabu, né? É isso, por causa do tabu, porque é um assunto difícil de se ter, né? Assim, o ser humano, ele foge, né? Ele teme o que ele não entende. De uma maneira geral, a gente tem a tendência de fugir, de temer, né? Ou de demonizar aquilo que a gente não compreende bem, né? Para quem nunca passou por nenhuma situação que tenha desejado morrer, deve ser muito estranho, assim, muito alienígena pensar que alguém gostaria de tirar a própria vida, né? E aí é necessário, que é uma coisa que a gente também vai falar um pouco mais adiante, esse exercício de alteridade, né? De colocar no lugar do outro, né? Como pensar assim, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei o que ela está sentindo, eu não sei como é ser ela. Eu sou eu não sei como é ser ela. Eu sou Tatiana, não sei como é ser Roberta. Sim. Eu não posso, sim, né, olhar para você e tirar conclusões
a partir da minha maneira de ver, né? Então, isso é muito importante. É importante, sim, né? Envolver amigos próximos, envolver a família, né? Olha, vamos falar disso, né? Como é que é? Como é que é essa questão da tua rede? Você está se sentindo assim? Vamos olhar para o fulano. Quem que pode ajudar? Vamos entender o que o fulano tá Vamos numa consulta, se dispor, né? Eu vou numa consulta com você, a gente vai junto, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem, foi o que eu disse antes, elas não sabem nem como lidar com isso. Elas próprias não sabem e quem está em volta não sabe. Por isso que é a necessidade de se falar a respeito, né? É a gente desconstruir esse tabu, é a gente fazer com que isso seja visto como mais uma situação, mais um fenômeno humano, com uma grande complexidade. E que justamente por isso a gente precisa ter, acima de tudo, respeito. Né? Ter um olhar de respeito, né? E não um olhar de deboche, um olhar de julgamento, um olhar de mas eu sou assim. Tudo bem, você pode passar a sua vida toda, que bom, né? Sem nunca entender o que é isso, sem nunca ter nenhuma questão de saúde mental. Mas as questões de saúde mental, inclusive, elas têm uma característica, né? Não só do meio, que é muito importante, as pesquisas hoje estão mostrando cada vez mais isso, né? A importância do meio, do ambiente, da criação, do que se vive, de traumas, de situações que acontecem, né? Com a criança, né, no desenvolvimento, mas também da genética, né? Existe uma carga genética para todos nós. Então, às vezes, quando você soma nessa equação, né, a carga genética com o fator ambiental, você vê ali se deflagrar uma crise, né? A pessoa perde alguém, a pessoa está numa situação muito desafiadora no trabalho e ela começa ali a não conseguir mais ver uma saída na frente. Então, sim, falar, né, envolver as pessoas, né? Não trazer mais tabu para dentro do tabu, né? Não esconder aquela situação. Eu sei que ninguém quer falar abertamente, mas eu acho que compartilhar com pelo menos alguém, já que você está entendida que alguém está passando por isso, compartilhar com mais alguém, para que se some, né, essa rede de apoio. Eu acho que é bem importante. A Hannah underline CAVYGY, ela falou aqui: muitas das vezes as pessoas deprimidas se escondem atrás de sorrisos. Foi o que a gente já estava falando, né? Que não necessariamente o deprimido ou o depressivo ele vai estar chorando por aí em todos os cantos, a qualquer momento, ele vai estar sempre de cara fechada. Não. Ele é uma pessoa altamente não, mas ele é uma pessoa super do convívio social, né? Normalmente é quem está do seu lado até e você não tem ideia, né? Existem muitos casos, né? A gente sabe desses casos. Pessoas famosas. Isso, ela falou atrizes, exatamente atores, aqui. Músicos. Ela falou depois, tem muitos humoristas que têm depressão. Aí eu lembro até de uma frase, né, que eu já ouvi muitas vezes falando sobre esse tema, que é quem faz o palhaço rir, né? Às vezes a pessoa que tem esse arquétipo, essa figura, né, do brincalhão, do quem está sempre animando o outro, quem está sempre botando o humor, a moral lá em cima, né? A pessoa que você trabalha, um amigo teu, ou é a pessoa que sempre conta uma piada, que nunca deixa, né, o clima cair. E às vezes é a pessoa que ela, né, quando ela está sozinha, quando ela não está sem ninguém, ela não consegue ter esse apoio de volta, né? Então isso é importante, né? A gente não está generalizando, tá? Não é que toda pessoa que é assim tem alguma questão, mas muitas vezes, né, isso pode acontecer e a gente, se tiver esse preconceito, pode não conseguir realmente ajudar alguém que está passando por uma situação de dificuldade, né, de crise. A gente falou muito entre nós, assim, como amigos, como parentes, mas em relação à ajuda profissional, quando que vale a pena investir não, né, mas procurar essa ajuda profissional, seja do psicólogo, do psiquiatra, quais são os tipos de necessidades, todo mundo precisa ir para o psiquiatra, todo mundo precisa ir para o psicólogo, como você contextualizaria isso? Eu diria que todo mundo deveria ser fortemente encorajado e desde muito novo a fazer uma terapia, né? E aí eu me explico. A gente é ensinado desde criança, a gente vive, né, num mundo que ensina pra gente que muitas coisas elas são importantes, né? A gente estudar é importante, a gente trabalhar é importante, a gente
respeitar o outro é importante, a gente ser bem-sucedido é importante, a gente ser um cidadão de bem é importante, mas ninguém ensina pra gente, e não existe isso na escola, que a gente pode sentir. Muito pelo contrário, né? A coisa clássica, né? A criança tá chorando, engole o choro. Isso. Né? Eu acho que é praticamente, né, unânime, né? Todo mundo em algum momento ouviu. Eu não tô falando, né, que a gente não tem que educar a criança, não é isso. Mas, assim, não existe espaço na sociedade, quase nenhum, nessa sociedade que a gente conhece, para acolher o que se sente. Para olhar para o que se sente e entender que faz parte. Sim. Sentir faz parte, sofrer faz parte, tristeza faz parte, perda faz parte, frustração faz parte, decepção faz parte. E a gente está, inclusive, né, num momento, eu ouço muito isso, né, na prática clínica mesmo, no dia a dia, com uma grande questão com crianças, né, e adolescentes, porque a gente se tornou uma sociedade que tem muita dificuldade, né, de colocar um limite, né, essa questão toda de rede social, essa questão do acesso, né, que antes era menos, né, a exposição da criança, né, as coisas de uma forma mais permissiva, que vão criando uma ilusão de que tudo é possível. E aí, se eu acho que tudo é possível, quando para mim o tudo possível não acontece, eu penso assim, tem alguma coisa errada comigo. Porque se me disseram que tudo é possível, né, eu lembro da Xuxa, né, tudo pode ser, né, cara lá de cima vai me dar, mais ou menos. Porque não é sempre aquilo que a gente quer assim. E aquilo que é possível não é bem assim, né? E aí, se eu cresço acreditando nisso, né? Basta eu querer, né? Basta eu trabalhar, né? Opa, peraí, né? Até certo ponto, sim, mas não é só isso. Então, é muito necessário que a gente entenda essa questão, né? De como não existe uma alfabetização emocional, né? Eu falo isso às vezes. Eu acho que tinha que ter uma alfabetização emocional, né? Entender, né, o que é tristeza, né, o que é raiva, o que é nojo, né, o que é amor, o que é alegria. Eu lembro do Divertidamente, né? Eu sempre falo do Divertidamente, porque eu acho assim, aquilo ali para mim aquilo ali é uma aula. Sim. É uma aula. É uma aula um filme de adulto. Do que é o ser humano, do que são as emoções, né? Ele mostra ali de uma maneira muito simples, muito leve até, coisas que são importantíssimas, né? A função das emoções, a função da tristeza, né? Eu não vou dar spoiler não, quem não viu veja, Divertidamente da Pixar. Parece que vai lançar o 2, eu não sei se é verdade, mas parece que vai lançar o 2. Ai, tomara. Porque olha, é um filme sensacional. É muito importante. As reflexões que ele traz são muito importantes, né? Então, assim, o quanto que se a gente se desliga dessa dimensão emocional, a gente se desliga da vida, né? Também existe toda uma construção, né, que vem aí desde o Descartes, né? A nossa sociedade é muito cartesiana, é muito intelectualizada, dá muita importância para isso, só que em detrimento, né, do corpo, das emoções, do afeto. Então é essa ideia, né, de que eu sou uma cabeça, eu sou uma mente e eu tenho um corpo, né? Não, isso está cada vez mais caindo por terra, né? Se mostra que a gente é tudo isso, a gente é essas camadas todas, né? A gente é mente, a gente é corpo, a gente é emoção, né? Afeto, sentimento, a gente é cultura, né? A gente é história, a gente é espiritualidade, a gente é essas dimensões todas que estão convivendo ao mesmo tempo, né? Então, se eu coloco desde cedo, né, e isso aqui só é muito importante e o resto eu não considero, eu estou criando pessoas que, quando forem se defrontar com o difícil da vida, com o doído da vida, podem entrar em pânico, né? Podem não saber o que fazer. E isso vem acontecendo, né, o que a gente observa, cada vez mais cedo, infelizmente. Sim. É muito reflexivo tudo que você falou, porque, de fato, essa capacidade de lidar com as frustrações, com o que não acontece, ou, de fato, o que acontece,
E como que você lida com essas frustrações? Se você é uma pessoa expansiva, esporrenta, se você é uma pessoa explosiva, né, que você coloca para fora, se você é uma pessoa que internaliza todos esses sentimentos, se você somatiza, né, uma pessoa mais calada, e aí como que aquilo ali vai ser digerido por você, enfim, essa capacidade de lidar com frustrações, né, de adaptar-se a algumas situações que vão ocorrer durante a vida e de se você já falou um pouquinho, você falou da resiliência, né, aquela capacidade de se redefinir, né, se remodelar, mesmo quando você é apertado em alguma das situações. Você também trata aí, você fala bastante também de um outro conceito bem bacana. Eu queria que você abrisse aqui para a galera, falar um pouquinho desse conceito, que você já me ensinou, que é bem bacana. Eu vou antes responder para você, porque você me perguntou do psiquiatra e eu não respondi, eu falei só do psicólogo, né? O psicólogo, ele tem essa função, então, de ajudar a gente nos atropelos, né? De ajudar a gente a sentir, de entender que sentir faz parte, que é importante, de se conhecer, né? De se entender, de saber como lidar com as agruras da vida, né? E o psiquiatra, o que vai acontecer? Quando existe uma perda de funcionalidade, né? Ou seja, eu estou sem conseguir comer, né? Eu estou passando por uma crise, eu não consigo comer. Né? Você vê a pessoa emagrecer, ou o contrário, né? Você vê a pessoa descontar na comida, ela vai descontar tudo aquilo que ela está sentindo, toda a angústia, né? Na alimentação, né? Ou ela está com alguma dificuldade muito grande de dormir, ou nenhuma relação dela dá certo, né? Ou seja, assim, você vai vendo que existe uma perda, né? Alguma área da vida, ou às vezes até mais de uma área ao mesmo tempo, estão ruindo, né? A pessoa não consegue mais dar conta, ela não consegue mais sozinha, né? E instalam-se aí, às vezes, quadros realmente de patologia, né? Uma ansiedade mesmo. A ansiedade, eu não estou falando de traço, não estou falando de ficar ansioso diante de alguma coisa, né? É a ansiedade como patologia. É você, né, começar a suar frio, é você não conseguir estar calmo, né, em momento nenhum, é a sensação de que vai alguma coisa acontecer ruim, é aquela coisa da catastrofização, né? Que tudo que vai acontecer vai dar errado, tudo vai ser o pior possível, né? Então, assim, nesses casos, a gente, mediante o trabalho, né, em geral, do psicólogo, o acompanhamento, a gente vai definir junto, né, com quem está sendo atendido, por fazer um acompanhamento com o psiquiatra, né? E aí eu faço aqui uma pausa, faço um apelo, né, às pessoas. Procurem pesquisar, procurem, né, conversar, debater, né? Vamos tirar esse preconceito que existe com a psiquiatria, né? Esse preconceito que existe com a medicação, tá? A gente, na vida, a gente tem que evitar essa coisa assim dos extremos, né? Ah, não serve para nada, ou então é a única forma de resolver. Não, nenhuma coisa nem outra, né? O que a literatura mostra, o que as pesquisas vão provando, é que é a conjugação, né, de psicologia com psiquiatria, essa dobradinha, né, esse trabalho de suporte um do outro, dessa complementariedade, que vão tirar a pessoa do buraco onde ela está, às vezes, né? É a medicação, sim, é fazendo tratamento, com acompanhamento direitinho, com início, meio e fim, né? Vai desmamar a medicação, é com acompanhamento. Ah, eu comecei a melhorar, eu vou parar de tomar. Não, porque aí você provavelmente vai voltar, né, a sentir aquilo que você está sentindo. Então, assim, procurar entender que as coisas que nos afetam, elas fazem parte, né? É do humano. Sofrer é do humano, né? Adoecer é do humano. E as doenças que se apresentam nessa característica, né, da saúde mental, das nossas emoções, elas não são menos legítimas do que as outras, né? Pelo contrário, elas às vezes vão exercer uma influência tão grande na vida da gente que elas vão fazer com que todas as outras áreas da nossa vida comecem a ter problema também. Sim. Então, só para responder isso, e aí eu vou falar do conceito, né, da antifragilidade. Esse conceito é um conceito de um engenheiro, né? Ele ficou muito famoso por volta do início da década de 10, agora de 2010, né, 2012, se eu não me engano, onde ele usava isso no mercado, né, falando do mercado de ações e tal. E aí, recentemente, nos últimos anos, esse conceito começou a ser apropriado para outras áreas organizacionais e até, né, para a gente poder discutir alguns aspectos da saúde mental, né? Em que sentido?
Fala-se muito da resiliência, né? Só que a antifragilidade é como se ela fosse uma resiliência 2.0, assim. Ela é uma resiliência repaginada, né? Do que ela fala? Teria a capacidade, né, da gente passar pelo sofrimento, passar pela dor, né, passar por uma crise e conseguir se apropriar disso, né? A gente vai englobar isso para quem a gente é, né? Então a gente sai de uma situação como essa fortalecido, né? Ao invés da ideia da resiliência de que eu vou e me amoldo e volto para o mesmo lugar, né? A mola, né? Eu puxo a mola e ela volta lá para o mesmo lugar. Esse conceito da antifragilidade não é isso que diz, né? É que você se modifica para melhor diante daquilo que te afeta negativamente, né? Então você tem um desafio, você tem um problema que você está passando, você tem uma solução que está ali difícil de enxergar, você vai, através do autoconhecimento, né, através do trabalho com a inteligência emocional, através do trabalho com a terapia, você vai podendo entender que aspectos são esses que você consegue incorporar para a tua vida, para que diante de uma situação semelhante lá na frente você não vai cair de novo, né, daquele mesmo jeito. E aí a gente tem o exemplo do sistema imune, né, do nosso sistema imunológico, né, que a gente pega uma doença, né, uma gripe, e o nosso sistema ele começa a reconhecer depois, né, aquele vírus, né, aquela bactéria. Numa outra infestação, ele já responde de uma outra forma, porque ele tem memória, né? E ele fala assim, opa, peraí, isso aqui eu já conheço. Então vamos lá, vamos combater e vai sanar muito mais rápido, né? E eu vou conseguir sair dessa melhor, né? Então eu fico mais forte diante daquilo que, né, me incomoda, me faz mal, né? O que não me mata me fortalece. Seria mais ou menos isso, né? Eu gosto muito dos ditos populares porque eu acho que eles trazem, né, sabedoria, eles trazem algumas coisas que a gente às vezes toma como simples, né, mas que tem ali uma profundidade. E eles entram de forma mais natural, de uma linguagem mais simples, que a gente consegue entender. Acessível. Exatamente, com mais facilidade. Exato. Exatamente. Perfeito. É um conceito bem bacana, eu de fato não conhecia, mas é um conceito bem bacana e de fato, né, de pedra em pedra eu construí o meu castelo, né, a gente vai construindo um castelo que a gente está lá blindado por esse castelo, então através das adversidades a gente vai nos tornando pessoas melhores ou pessoas pelo menos que conseguem lidar com situações de uma forma mais tranquila ou melhor, né, por conta disso. Sim, a gente vai deixando de cair, né, em certos erros que a gente já cometeu antes, né? A gente vai aprendendo sobre a gente vai aprendendo sobre o mundo, sobre o outro, sobre as coisas que nos incomodam, por que elas nos incomodam, né? O que uma coisa que me incomoda está falando sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, né? Sim. Tudo isso é essa capacidade de ser antifrágil, né? Que não é, de maneira nenhuma, não poder sentir, tá? É uma outra coisa que você falou aí, né? Da importância de sentir e da importância de incorporar o que incomoda. Né? Eu queria entrar assim nessa parte final já da nossa live, pra gente falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que você chegou a comentar ali no início, pra gente falar um pouquinho do que é mito, o que é verdade. Eu acho que com relação ao suicídio, né, especificamente. Exatamente. Falando aí especificamente então, aí de Setembro Amarelo. Tem uma questão, né, que as pessoas colocam assim, é uma decisão que ele tomou, né? Ele foi covarde. Ou então, ele foi muito corajoso de ter feito isso, né? Tem que ter muita coragem, né, para tirar a própria vida. Ou então tem que ser muito fraco, né? Juízos, né, são juízos de valor, né? Sim. Então, assim, isso é muito falso, isso é um grande mito, assim, com um M gigante, né? É falso, isso não é verdade. Por quê? Porque, em geral, a pessoa que ela faz, né, essa cisão aí final, né, com a vida, com a realidade, com o mundo, ela está fora do juízo dela normal, né? Ela está realmente sendo atravessada por um desequilíbrio que é isso que a gente falou. Pode ser de várias ordens, né? Não é, inclusive, nunca de uma ordem só. São coisas que vão afetar o teu físico, vão afetar a tua fisiologia, vão afetar a tua capacidade de julgar, de decidir, né? A tomada de decisão, ela é uma característica, né, importante da vida humana, né, do ser humano.
que fica totalmente afetada, né, diante dos transtornos emocionais. Então, não é uma decisão que você simplesmente, vou pegar agora aqui, né, vou fazer isso e para as pessoas olharem e falarem, nossa, que coragem, né, ou então, que fraqueza. Não se trata disso, não é coragem ou fraqueza, né. Existe ali realmente uma desistência por uma... De tomar decisões. Pode até ser uma sensação... falta de vontade de tomar a tomada de decisão está prejudicada, né? Exatamente. Sim, porque não se vê um devir, não se vê um futuro, não se vê uma solução, não se tem esperança, né? Sim. Então, assim, tudo isso é muito importante, né? São aspectos muito importantes da vida. E que se a pessoa está sem eles, fica, né, um pouco melhor da gente entender por que chegar a esse ponto. Sim. Uma outra questão é sobre ter sempre um risco, né? Se isso aconteceu alguma vez, se pensou uma vez, vai sempre pensar. Não, né? Ela pode estar num momento de crise, ela pode estar passando por uma situação que tenha levado a esse extremo, né? A uma tentativa, e conseguir um acompanhamento, conseguir se cuidar, e isso nunca mais, né, vir a acontecer, isso nunca mais afetar. Sim. Exatamente. E você ia falar alguma coisa? Como você falou antes, não é falta de fé, não é falta de religião, não é frescura, não é chamar atenção, nada disso pode ser interpretado dessa maneira, né? Acho que até o Chico. Não, de maneira nenhuma. Exatamente. Eu ia falar sobre vamos lá, associação com as patologias também, porque não é só o depressivo que tenta o suicídio, a gente tem uma série de patologias aí, né? Tem o transtorno, os transtornos de personalidade, a bipolaridade, o esquizofrênico, esquizofrenia. Exatamente. E todos eles, dentro de uma crise, pode desencadear também um pensamento suicida, né? Pode desencadear essa vontade da finalização da vida, enfim, por conta de uma crise dentro de uma patologia que a pessoa tem. Então, não necessariamente o depressivo, acho que é olhar para as outras patologias e também entender que elas existem, né? Que elas existem. Elas existem e que a gente convive com essas pessoas, né? A gente lida, né, com o outro e a gente às vezes não sabe, não tem ideia, né? Por isso que é tão importante respeitar, é tão importante não julgar, é tão importante não medir o mundo com a tua régua, né? Assim, mas existem outros tantos modos de vida, modos de ser, né? E essas patologias, elas têm uma característica, né? Às vezes assim, justamente de cisão, né, com o social, né? A dificuldade de se encaixar, né, no dia a dia, em tarefas, no trabalho, em grupos, né, de se sentir pertencente, que é algo tão importante, tão caro para o ser humano, né? E que é de onde a ajuda vem, é de onde a gente consegue, né, um suporte, de onde a gente consegue acolhida. Então, por isso que é tão importante, né? Muito, muito, muito importante você ter dito isso, porque, de fato, né, as doenças, não só a depressão, né, não só os transtornos mais frequentes, né, que a gente costuma nomear e até conhecer hoje em dia com mais facilidade, mas outros tipos, né, e que ainda sofrem muito estigma. Sim. Na sociedade. A sociedade, você falou do medicamento com o psiquiatra. A sociedade tem muito disso, de julgar essas pessoas como loucas. Sempre quando você está tomando um remédio ou um antidepressivo, você é louco. Tá doido, tá maluco, ele tá tomando remédio. Então, tem sempre essa fulano tá tomando remédio, nossa. Pejorativo, né? Precisou, chegou a esse ponto. Exatamente. Né? Como se fosse... Ninguém fala assim, tá com uma baita de uma dor de cabeça, ficou com enxaqueca, chegou ao ponto, né, de tomar uma dipirona, exatamente. Né? Mas as pessoas falam. Exatamente. Então, essas falas ruins que às vezes até a gente que tem uma pessoa próxima que passa, acaba tendo, né? Porque é rotineiro. E aí se atentar a essas falas, porque ela desencadeia ou ela deixa uma pessoa que já está fragilizada, ela deixa ela mais fragilizada. A gente não sabe isso, que a pessoa é o estigma, né? O estigma é exatamente isso, né?
a pessoa fica estigmatizada, ela fica sendo tratada com um rótulo, né, que as pessoas olham e acham que já resumiram tudo que aquela pessoa é através do rótulo, né, quando isso é um dos maiores enganos que a gente pode cometer na vida, né, em qualquer situação, quanto mais com alguém que, né, tem algum transtorno, tem alguma condição, né, vai ter a vida afetada por aquilo ali. Apesar de existir, né, existe tratamento, existe cuidados, existe suporte, né, então a gente pensar assim que se não é a minha dor, né, eu não tenho esse direito, não tenho esse direito de sair falando, de sair julgando. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. Não é mimimi, né? Sejamos gentis por conta disso. O outro não sabe o que você está passando e você também não sabe o que o outro está passando. Então, ser gentil é uma linha de pensamento muito, muito bacana, né? Para a gente tratar, de fato, as relações. Exatamente. Acho que a palavra final aqui da live é falem sobre. Busquem tanto conhecimento e não tenham preconceito, Isso. né? O preconceito de nada. Quando a gente começa a falar sobre, as pessoas param com essa vontade de falar mal ou de julgar, né? Eu acho que a gente acaba entendendo, a gente participando mais da causa. É entender que faz parte, né, do ser humano, faz parte da vida, faz parte de tudo aquilo que a gente se vê atravessado, né, em algum momento. Como eu disse, não é uma novidade, né, não. Certamente não vai deixar de existir, né, no mundo. Então a gente precisa se aproximar, entender, ter informação, né, buscar destruir esses preconceitos, né, todo preconceito é isso, ele é uma estrutura, né, de pensamento estruturante, né, vai gerando mais preconceito se a gente não problematiza, se a gente não questiona, se a gente não reflete, né, e vai gerando estigma, e vai gerando rótulos, e vai gerando intolerâncias, né, então tudo isso é muito destrutivo, e a gente com tanta informação, né, século XXI, né, hoje com tanta tecnologia, com tanto saber, né, acesso a por que seguir fazendo isso, né? Exatamente. É um erro, né? A gente continuar tendo esse tipo de comportamento com tanto acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, que a gente pode ter hoje, né? E aqui é mais um canal para a gente adquirir conhecimento também. Sem dúvida. Através dessa fala boa que a Tati tem. Que quem já foi no Vida Saudável com certeza sabe que ela tem uma fala ótima, que ela vai trazer aí um pouquinho de conforto, vai trazer uma orientação boa para hábitos saudáveis, para não até de uma outro tipo de orientação, uma necessidade, entender o sentir, entender o dia a dia, enfim. Acho que é o papel do psicólogo. Avaliar, né, quando existem essas questões até, e poder direcionar, né, olha, é necessário, né, eu falo muito dessa questão, por exemplo, né, que eu brinquei até um pouquinho quando comecei a falar da psiquiatria, né, da questão da medicação, porque tem muita gente que infelizmente ainda tem preconceito, né, não, remédio não, não, remédio não, Deus me livre, não quero, não, vai me viciar, eu vou ficar viciada, não é por aí, né, então assim, à medida em que a gente vai entendendo as coisas, né, muito daquilo que é mito, muito daquilo que é uma construção fantasiosa, né, vai sumindo, vai caindo por terra e a gente vai vendo a verdade aparecer. E a gente se beneficia sempre, né, da verdade. As coisas caminham, né, as coisas conseguem fluir melhor e a vida consegue fluir melhor, né, quando a gente dá as mãos, quando a gente tolera, quando a gente respeita, quando a gente coloca no lugar, quando a gente tem gentileza, né, quando a gente tem empatia. Então, eu acho que é isso. Você falou e falou muito bem, né? Sobre falar, né? Sobre poder trazer isso para a roda, para o convívio, a gente entender que é humano, a gente entender. Todos nós, de uma certa forma, estamos implicados. Perfeito. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, por deixar o assunto tão leve. De fato, acho que quem assistiu entendeu. Foi um bate-papo aqui, bem leve, né, sobre essa situação, sobre esse problema, que ele existe, que ele é real,
que ele não é de hoje, que a gente precisa falar sobre. E não só em setembro que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, a gente valorizar a vida mais vezes ao longo do ano. Eu só queria que você lembrasse para a galera qual é o telefone, né? A gente tem um telefone de âmbito nacional. Você falou, mas eu queria que você falasse de novo o telefone. 188, né? Que é o CVV, o canal, né? Que fica disponível aí no âmbito nacional, né? Qualquer horário. E essa acolhida, né? Os canais profissionais ali, né? Os voluntários que estão capacitados, né? Para fazer essa escuta. E em caso de emergência, né? No caso de uma situação mais crítica, né? 192, o SAMU, né? E referenciar para os centros que a gente conhece, né? Aqui no Rio, um dos mais importantes, né? O PNEL, na FRJ, né? A gente tem hospitais particulares que também trabalham com internação, né? Conveniados. Então, assim, entender que a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de saúde. E é possível buscar ajuda, é possível, né? Um cuidado, é possível dar a mão, né? Acompanhar, levar, né? Estar junto com o outro que está necessitando da gente. Com certeza. Obrigado, Tati. Em nome da CIS, mais uma vez. Obrigado em nome do Clube do Conhecimento por trazer essa noite tão agradável, esse finalzinho de tarde, esse início da noite. E agradecer a todo mundo que participou. Para mim também foi. Agradecer a todo mundo que participou aqui, que comentou, que esteve presente na live. A live vai ficar gravada, ela fica gravada aqui no Instagram, imediatamente, já vou colocar lá. E depois ela vai estar disponível também no canal do nosso YouTube e no Spotify, no Podcast Assiste. Então, se você não tiver tempo aí de assistir em vídeo, você pode assistir também em áudio, que ela fica disponível, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada a você. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.